Olá pessoal, seguindo aqui nos vídeos sobre o software CAD-ECMU, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir os elementos que a gente vai utilizar para montar os nossos circuitos. Então eu vou começar aqui na nossa segunda barrinha, que o primeiro símbolo aqui seria esse daqui, que está escrito, se a gente passa o mouse em cima, ele aparece aqui, o texto que seria alimentações, que seria essa bolinha com uma barrinha embaixo. Então se a gente clica, essa barra de baixo, ele vai aparecer todos os símbolos que estão contidos dentro da seção de alimentação. Então aqui, seguindo pela ordem, a gente tem primeiro aqui, esse aqui que seria o fio fase, que está ali com a letra L em cima, de L de line, então seria o condutor fase. A gente poderia colocar ele aqui. Seguindo, a gente tem aqui o condutor neutro, tem ali a letra N em cima. Então, por exemplo, a gente vai fazer um circuito monofásico, então a gente coloca uma fase e um neutro. E na sequência a gente tem aqui PE, que seria o terra, o nosso condutor de proteção. Então a gente poderia colocar ele aqui. E esses daqui são os símbolos básicos. Os próximos são combinações dos três primeiros. Então, por exemplo, se a gente vai montar um circuito monofásico, a gente vai precisar de uma fase e um neutro. Então, a gente já tem um símbolo aqui que combina os dois condutores, o fase e o neutro. Então, você não precisa colocar cada um isoladamente. Você vai aqui e já coloca os dois de uma vez só. O próximo aqui na sequência seria a alimentação, fase, neutro e terra. Então, a gente não precisa colocar os três separadamente, a gente coloca aqui já os três de uma vez só. Seguindo aqui, a gente tem, por exemplo, para circuitos trifásicos, a gente tem aqui as três fases, alimentação, fase 1, fase 2, fase 3. Então, para circuitos trifásicos, a gente vem aqui e já coloca as três fases. A gente pode ter também as três fases mais o terra, que seria esse daqui. As três fases mais o neutro, Ou então, o mais completo seria as três fases, o neutro e o terra. Então, essas aqui seriam as opções de alimentação em corrente alternada. Se a gente segue ali na nossa sequência de símbolos, a gente também tem a possibilidade de fazer alimentação em corrente contínua. Então, aqui a gente tem alimentação positiva, alimentação negativa. Os símbolos, cada um separado. E aqui a gente tem a alimentação, o mais e o menos, no mesmo símbolo em conjunto. A gente tem aqui também o aterramento. E a gente tem aqui transformadores, monofásico, trifásico, parte de diodos, retificadores, mais a parte aí de eletrônica que a gente vai acabar não utilizando muito. Essa parte aqui de corrente contínua, a gente pode utilizar quando a gente estiver trabalhando com motores de corrente contínua, e também a parte do circuito de comando, às vezes a gente utiliza aí para fazer o comando em corrente contínua, Então, às vezes a gente trabalha com CLP, e os CLPs, as saídas deles são em corrente contínua, então a gente utiliza aí contatores também em corrente contínua. Mas no caso aqui nessa disciplina a gente vai trabalhar mais com corrente alternada mesmo. Então a gente vai ficar limitado mais aqui a esses símbolos, fase, neutro, etc. Na sequência aqui, a gente tem aqui fusíveis e seccionadores, que aí já vai começar a entrar em dispositivos de proteção. Então a gente tem aqui, fusíveis, no caso um fusível para circuitos monofásicos, 2 fusíveis já para circuitos bifásicos, 3 fusíveis para circuitos trifásicos, Então, eu vou simular aqui só para mostrar para vocês, Então, eu vou clicar aqui na setinha verde. Então, aqui, na hora que eu clico no fusível, é como se eu estivesse queimando ele. Então, aqui você pode ver que ele está aqui com o filamento dele, Ele está intacto aqui, Na hora que eu clico, ele se rompe. Quer dizer, eu estou queimando o fusível. Então, aí se eu clico novamente, seria como se eu trocasse o fusível por um novo.
né, e ele volta a funcionar. Uma coisa que é bom a gente tá sempre atento, né, é a nomenclatura do aqui dos dispositivos. Quando eu coloco um dispositivo novo, por exemplo, um fusível, ele vem por padrão com a nomenclatura "-F". Se eu não troco essa nomenclatura, né, e tá vendo que estão todos aqui com a nomenclatura "-F", né? Vocês podem ver que quando eu cliquei em um, todos eles alteraram de estado. Quer dizer que todos os fusíveis que tenham esse mesmo nome, né, quando eu clico nele, eles vão ser acionados em conjunto, né? Se eu quiser que isso não aconteça, eu posso vir aqui, você dá 2 cliques no componente e você tem aqui o nome dele. Então eu posso vir aqui e alterar. Vamos chamar esse primeiro aqui de F1, né? Vocês podem ver aqui que a gente pode mudar também o nome, o número, a nomenclatura das conexões, né? Você pode ver que ali nos terminais dele, né, aparece o número 1 e o número 2. Eu posso mudar, né, essa nomenclatura, posso colocar outra coisa aqui. E eu posso também suprimir esses símbolos lá no meu projeto. Por exemplo, se eu desmarco essas caixinhas, né, na hora que eu dou OK, vai sumir, né, aqueles números, aquelas nomenclaturas aqui do meu projeto. Mas vamos deixá-las aparecendo. Então, chamei o meu primeiro fusível aqui de F1. Vou chamar esse daqui de F2. Dá OK. E esse aqui eu vou chamar de F3. F2, F3. Como agora cada um tem um nome diferente, né? Se eu simular, né? Quando eu clico no primeiro, só ele se altera. Quando eu clico aqui no segundo também, só ele se altera. E quando eu clico no terceiro, só ele também se altera. Quer dizer, agora todos eles são independentes. Então, lembrar, né, de quando colocar elementos que são do mesmo tipo, né, sempre alterar a nomenclatura, senão você vai estar linkando os dois, então quando um for acionado, né, o outro necessariamente também vai ser. Então, esses aqui seriam os fusíveis. Vamos passar para o próximo tipo de componente, que seriam aqui os disjuntores. Então, da mesma forma, a gente tem aqui disjuntor monofásico, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um disjuntor bifásico e um disjuntor trifásico. E o funcionamento vai ser bem semelhante, né, aos fusíveis. Eu vou colocar aqui para simular para a gente ver. Ó, vocês podem ver que eles estão com a mesma aqui nomenclatura, todos "-F", que é o padrão, né? Então, quando eu fechei um, fechei todos. Aí, se eu quisesse colocar, né, eles de forma independente, eu venho aqui e altero, né, a nomenclatura. Vou colocar da mesma forma: F1, F2 e F3. E agora, se eu simular novamente, né, eu vou ter o acionamento deles de forma independente. Então, esses daqui seriam os disjuntores. Então, seguindo aqui, né, a gente tem aqui a questão dos contatores. Então, o que a gente vai utilizar mais seria aqui o contator trifásico, né? Então, a gente tem aqui, né, os contatos de força do contator. Que a gente vai utilizar, por exemplo, para estar fazendo a alimentação de um motor, né? Então, vou deixar ele bem quietinho aqui. Aqui, nessa abinha aqui dos motores, né, a gente vai ter diferentes tipos de motores. Então, a gente pode ter aqui no primeiro um motor, né, de 3 pontas, né? Então, a gente vai poder ligar ele, né, só em 220 ou só 127, dependendo da tensão de alimentação dele, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um motor, né, de 6 pontas, que a gente vai poder fazer a ligação dele, né, ou em triângulo ou em estrela. Né? Então a gente tem mais possibilidades aí de alimentação do motor. Aí aqui a gente tem, né, os motor monofásico, aí motor monofásico com capacitor, né, vários tipos de motores monofásicos. Motores da Lander, né, motor com 2 velocidades.
motor de corrente contínua, né? E vários outros tipos de motor. A gente vai ficar focado mais aqui no motor de corrente alternada, né? Trifásico, né? Principalmente esse de 6 pontas. Vou deixar esse motorzinho aqui que daqui a pouco a gente faz um exemplo com ele. Seguindo aqui na próxima aba, a gente vai ter aqui o Soft Start e inversor, né? Então aqui, né, a gente tem o Soft Starter, né? E aqui a gente tem um inversor de frequência. Esses dispositivos aqui, né, o Soft Starter é para controlar a partida do motor, né, para não ter aquela corrente elevada, né, na partida. E o inversor de frequência, além disso, a gente consegue, né, controlar a velocidade do motor de indução. Então a gente vai ver esses dispositivos aqui mais para o final, né, do curso. A gente vai utilizar eles nas simulações. Aí seguindo aqui, né, a gente tem os contatos auxiliares dos contatores, né? Então a gente vai ter aqui, né, os contatos auxiliares normal aberto e normal fechado. São esses que a gente vai utilizar, né? Então a gente tem aqui, né, dos contatores normais, né? A gente tem também aqui, ó, os contatos de temporizadores, né? Da mesma forma que a gente tem os contatos das contatoras, né? A gente pode ter os contatos, né? Aqui, ó. Os contatos dos temporizadores, né? Esse daqui, por exemplo, é o temporizador cronometrado. Aqui a gente tem o computador que é para desconexão, né? Tem vários tipos de contadores que depois a gente vai, de temporizadores que depois a gente vai estar detalhando mais. Mas aí, né, dependendo do tipo de temporizador, a gente vai utilizar o contato aqui adequado. Seguindo aqui, a gente tem as botoeiras, logo depois dos contatos. Então aqui vão ser os nossos botões. A gente tem, por exemplo, botoeiras normal aberto, né? Então quer dizer, na hora que a gente aperta o botão, ele fecha os contatos, né? E a gente tem a botoeira normal fechado, que, né, quando a gente aperta o botão, né, o contato do botão se abre, né? A gente tem a botoeira dupla, né, com contato normal aberto e normal fechado, né? A mesma botoeira, né, aciona os dois. A gente tem a botoeira de emergência, né, que é aquele botão tipo cogumelo, normal aberto e normal fechado. Geralmente a gente utiliza a botoeira de emergência do tipo normal fechado, né? É mais usual. Aí seguindo aqui, né, a gente tem os botões com retenção, que essas botoeiras que a gente colocou agora, né, as normais, ela não tem retenção. Então quando você solta o botão, né, o contato dela volta para o estado original. Então essa daqui, né, ela tem retenção. Então quer dizer, quando você solta o botão, ela retém, né, o estado. Então para você voltar para o estado original, você tem que pressionar o botão mais uma vez. Aqui tem alguns tipos de chave de fim de curso, né? E aqui a gente tem também os contatos do relé térmico. Caso a gente utilize, né, o relé térmico, né? Então aqui seriam os contatos do relé térmico, normal aberto e normal fechado. Então aqui eu vou simular aqui só para a gente fazer uma demonstração.
aqui vocês podem ver também que quando eu coloquei os botões, ele colocou, né, todos eles com a mesma nomenclatura. Então, eu vou só simular aqui para exemplificar. Então, quando eu apertar um, né, vai ser como se eu apertasse todos. Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai trocar o nome deles. Então, eu vou colocar aqui, né, o nome desse primeiro aqui de B1. Aqui eu vou colocar de B2, B3 e B4. B4. E eu vou simular de novo. Agora, né, como eles têm nomenclatura diferente, né, eles vão ser acionados de forma independente. Então eu apertei aqui, por exemplo, B1, ele é um botão do tipo não retentivo, então fechou o contato. Na hora que eu solto, o contato se abre. A mesma coisa acontece com B2, só que ele é do tipo normal fechado. Então na hora que eu aperto, ele abre o contato, e na hora que eu solto, né, o contato volta a se fechar. Os botões B3 e B4, né, eles são retentivos. Então, se eu aperto uma vez, né, o botão era normal aberto, então ele se mantém fechado. Né? E se eu clico novamente, o contato se abre. A mesma coisa com o B4, né, ele é normal fechado, na hora que eu clico, o contato se abre, na hora que eu clico novamente, o contato se fecha. Né? Então, sempre se atentar a essa questão aí da nomenclatura. Então, seguindo aqui na ordem, né, a gente tem detectores, essa parte aqui a gente não vai utilizar. E aqui, que é muito importante para a gente, seria a questão dos contadores. Contadores e a sinalização. Então, a gente tem aqui, né, a bobina do contador, né, que seria esse primeiro aqui, seria o mais importante para a gente, que seria esse aqui. E aqui a gente tem também outros tipos de bobina de contador. Né? Então, o que a gente vai utilizar também seria os contadores aqui temporizados, né? O contador aqui temporizado para conexão, que seria esse daqui. Então, depois de acionado, né, ele espera um certo tempo, né? E após um certo tempo, ele fecha os seus contatos. Né? Então, ele tem um retardo na energização. Esse daqui, né, seria o tempo para desconexão, né? Então, ele funciona de forma diferente, né? Então, na hora que você perde a alimentação, né, a bobina está alimentada, na hora que você deixa de alimentar ela, né, ele demora um tempo, né, para trocar o estado dos seus contatos. Né? Então a gente tem vários tipos, né, de temporizadores aqui. Né? A gente também tem as lâmpadas, né? Então, por exemplo, vou colocar uma lâmpada aqui. Se a gente dá 2 cliques aqui na lâmpada, a gente pode alterar o nome também dela aqui, né? E tem aqui os tipos, né, de cores. A gente pode ter uma lâmpada verde, uma lâmpada vermelha, lâmpada amarela, azul ou cinza. Então, na hora que a gente estiver com o circuito funcionando, né, se a gente troca aqui, na hora que ela tipo acende, ela vai acender de uma cor diferente. Então, a gente também, além das lâmpadas, a gente tem aqui alarmes, né, campainha, sirene, buzina. Eu acho que agora, esses próximos aqui, não vão ser tão interessantes pra gente. Né? Tem umas partes aqui de lógica, né, de CLP, que não são tão pertinentes aí ao escopo da disciplina. O que é mais interessante pra gente seria essa última seção aqui, né, que seria cabos e conexões. Né? Que aqui a gente tem os tipos de alimentação. Então o primeiro aqui seria a alimentação do fio fase, né? Acho que é meio vinho essa cor aqui, né? Então quando a gente estiver fazendo a ligação, né, das fases, a gente vai utilizar esse tipo de fio. Então a gente vai, por exemplo, fazer aqui a ligação, fase. As fases vai utilizar esse fio.
eu pegar um espaço em branco aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, esse daqui, ó. As 3 fases e o neutro. Então, por exemplo, se eu estou puxando um fio fase, né, então eu vou colocar esse fio aqui. Aí, o fio azul aqui seria o neutro. Então, se eu estou trabalhando com neutro, eu vou colocar o fio azul. Esse aqui, né, amarelo com tracinho verde, seria o aterramento. Então, né, quando eu estou fazendo aterramento, eu vou colocar esse fio. Vermelho e preto seria o fio positivo e o fio negativo, quando a gente está trabalhando em corrente contínua, né? Teria esse fio colorido. E aqui seria, esse pontinho aqui seria a conexão. Quando a gente tem derivações, pode ver aqui, ó. Eu puxei uma derivação. Ele criou automaticamente esse ponto de conexão aqui, né? Porque nas minhas configurações estava setado para fazer esse tipo de conexão automática. Mas caso ele não crie essa conexão automática, né, vamos, por exemplo, aqui, eu posso deletar essa conexão. Eu venho aqui e deleto ela. Se não tem a bolinha ali naquele ponto de derivação, quer dizer que não tem conexão elétrica. Então você pode vir aqui, clica aqui nesse símbolo aqui de conexão, e você coloca ele manualmente, né? Garantindo que você vai ter conexão elétrica entre os fios. É muito importante prestar atenção nisso, porque às vezes a gente acha que um fio está conectado, né? Mas na verdade ele não está. Aí na hora que a gente vai fazer a simulação, acaba dando algum tipo de erro, né? Uma ferramenta aqui que é bem útil também, quando a gente está fazendo circuitos trifásicos, deixa eu deletar esses fios aqui, que eu coloquei, para mostrar para vocês. Seria essa opção aqui, né? Que seria fios verticais, né? Então a gente puxa 3 fios aqui na vertical, né? Quando a gente está trabalhando com circuitos trifásicos. Então, ao invés de puxar, né, cada fio separadamente, a gente já puxa os 3 de uma vez. Já coloca os 3. Então, a gente pode fazer isso na vertical, a gente pode fazer também na horizontal. Lembrando que aí a gente está colocando fios de fase, né? Porque como a gente está trabalhando com 3 fases, né, os fios vão ser obrigatoriamente todos de fase. Né? E acho que nessa parte aqui, a gente já cobriu, né, todos os símbolos básicos. Então agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo a gente começa aí com um exemplo, né, montando um circuitinho de exemplo para a gente ver como que a gente faz na prática.